Nós estamos dando continuidade na nossa série, né? A parte 2, Movidos pela Esperança, já que o Otávio, obviamente que o Otávio falou de propósito, né? E é muito bom a gente pensar na esperança de que a nossa batalha aqui... Quem tem batalha aqui? Só? Não, quer dizer, só não, ao contrário, né? Todos vocês? Que gente, né? Fica só com os problemas. Todos nós temos batalhas, não é? Mas é muito bom a gente saber que essas batalhas têm um paradeiro e a gente tem uma esperança. É isso que movia aqueles irmãos lá de Tessalônica e é isso que nos leva aqui. E eu queria ler, antes de fazer qualquer comentário, queria ler com vocês o capítulo 2, ele não é tão grande, são 13 versículos. Se você quiser seguir na sua Bíblia, senão a gente vai projetar aqui, a partir do versículo 1. Eu sempre falo, né, como eu sou um jovem já, então quando eu tenho que ensaiar, depois tocar, e aí fazer a mensagem, ficar de pé, depois ficar de pé conversando com vocês, teve um dia que deu uma baqueada aqui, né? Então eu falei, vou levar o banco da Copa lá de casa. Mas não dá para ficar sentado. Então, vamos lá, né? Se Deus quiser. Vamos arrumar um banco legal aqui, né? De repente, eu vejo uns pastores, o pastor Luiz Saião, né? Que muitos de nós conhecemos, ele prega sentado e tal. Eu não sei se eu tenho coragem aqui, eu sou tímido disfarçado aqui, né? Mas, vamos lá. Então, a partir do versículo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. Triste isso. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Nosso tema hoje é justamente esse, atenção para com os sinais. Vamos orar, que o Senhor possa nos
acompanhar nessa meditação. Pai, eu quero entregar a Ti, Senhor, este momento. Sabemos, pela leitura que acabamos de fazer, Pai, que é um texto que tem as suas dificuldades, mas é um texto muito importante, Pai, por isso eu te peço, Pai, que eu não possa induzir ninguém a erro e que o Teu Santo Espírito seja soberano sobre tudo que a gente for fazer aqui, Pai. Toca cada coração, traduz, que todos possam refletir, dar entendimento e sabedoria a cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria dividir a nossa reflexão aqui. Logicamente que o tema é atenção, olho, atenção à procedência das fontes, pensando na qualidade, na fidelidade. Hoje em dia é normal a gente escutar muita coisa na internet, né? YouTube, eu, por exemplo, acabo ouvindo muito o YouTube, assistindo, né? Então, é muito importante a gente saber, porque você tem no YouTube, tem cobras e lagartos, certo? Tem umas coisas que você peneira pelo autor da fonte, né? A procedência da fonte, você fala, desse cara deve vir coisa boa. Mas é sempre importante checar, porque de muitas procedências boas vem engano muitas vezes, não é? Fala que a gente só é enganado pelos amigos, né? Dos inimigos a gente não dá mole, e eles nunca não vão nos enganar porque a gente está com a guarda alta, né? Com os amigos a gente abaixa a guarda e aí entra o soco. Então, atenção à procedência das fontes, atenção aos sinais que Paulo traz para nós aqui, e atenção também à exortação bíblica. Amém? São essas, eu queria dividir esse texto dessa forma aqui. O segundo, logicamente, é o mais maior. Vamos investir um bom tempo nele. Atenção à procedência das fontes, o primeiro, e isso a gente vê logo nos versículos 1 e 2 ali, quando fala, né, irmãos, quanto à vinda, e eu estou aqui colocando nesse vermelho aí para chamar nossa atenção dos pontos que são importantes. E que são os pontos que trazem mais polêmica, ainda mais nos nossos dias, mas sempre trouxeram, né? Hoje em dia, digamos, dos últimos 150 anos, tem uma nova forma de abordar a vinda do Senhor, deu até série de filmes, né? Uma das primeiras séries aí, e que, quando a gente vai ver na Bíblia, é difícil você comprovar, não é? Mas tem muita gente boa, por isso a procedência, você tem que ver a procedência, você tem que ver a qualidade, e aí checar como os bereanos faziam, né? Checar e falar, peraí, ele falou isso aqui, o cara é legal, o cara é sério, mas concordo com isso que ele fala? E aí checar na palavra, né? Essa é a nossa função aqui, ok? Bom, mas indo aqui para o texto, né? Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então ele está falando aqui da parousia, essa palavra, né, no grego, ou seja, da vinda do Senhor, e rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. E aí eu estou pulando um pedaço aqui, a gente vai explorar depois, como fala, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aparentemente existia um engano lá entre eles. Paulo escreve a primeira carta, né? Mas será? Paulo escreveu para eles falando disso, lembra? A gente viu aqui, foi até o Otávio que pregou sobre isso, da vinda do Senhor, porque eles estavam passando por muitas provações, perseguição, e alguns começaram a morrer, lógico, alguns morrer de morte natural, alguns morrer pela própria perseguição, e eles começaram a ficar assustados, falou, caramba, a gente está seguindo a Jesus, se a pessoa morre, como é que faz? Se Jesus não voltar antes, né? Então Paulo explicou, está lá no capítulo 4, vou até ler aqui um pedaço, para ele falar, por que eles ficaram, o que deu nó na cabeça deles? Essa é a orientação da primeira carta, 1 Tessalonicenses 4, lá, para começar 16, pulando um pouco, vai até o 5:2. Então, eu pus aqui as partes principais, só para lembrar, né? Fala lá, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, que está lá em Apocalipse, né? O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, né? Essa foi a base. Fala, fica tranquilo, mesmo que você...
É difícil falar essas coisas, mas mesmo que você morreu para cá, mas eternamente você vai viver, né? Ou seja, a morte física aqui não acaba a sua história. É isso que Paulo estava falando para eles, né? E quando Jesus voltar, então está falando de um único evento, certo? A parousia. Quando Jesus voltar, né? O dia do Senhor aqui, o próprio Senhor, ele vai fazer o quê? Os mortos vão ressuscitar primeiro, vão encontrar com Jesus nos ares, e aí nós, os que estiveram vivos, que dá para entender que Paulo ainda tinha uma certa esperança que ele ia estar vivo quando Jesus voltasse, mas lá se vão 2000 anos, né? E Jesus ainda não voltou. Então ele fala, nós que estivermos vivos, vamos então subir, né? Aí o arrebatamento, né? Que se fala tanto, esse arrebatamento, ok? Então, é disso que Paulo está falando para eles aqui. Fala, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Eu não vou seguir, porque senão a gente vai ter que ver todo o texto que o Otávio explorou. Mas o texto vai falar, ó, tudo bem, vai ser como um ladrão para quem não tem fé, ou seja, quem não está seguindo a palavra, quem não foi orientado. Então, as pessoas que falam que elas estarão se casando e dando-se em casamento, participando de tudo, de repente, Jesus chega, e aí não vai dar para correr lá, me dá um pouquinho de azeite, né? Que nem as virgens lá do casamento, né? Ou seja, não vai dar tempo. Então, vai existir um grande horror entre as pessoas. Mas, Paulo fala para eles, mas se vocês são do dia, né? Ele faz uma comparação do dia e da noite, se vocês são do dia, vocês não têm como ser pegos de surpresa. E outra, se você for pego de surpresa, aleluia, é só se deixar levar, ou seja, só subir, né? Essa é um pouco a história que Paulo falou. Mas, talvez, essa questão do dia do Senhor virá como um ladrão à noite, gerou, ou seja, deu uma abertura para algumas pessoas mal intencionadas, ou muitas vezes tem pessoas bem intencionadas erradas. Já viu isso daí? Pessoas que estão erradas, têm uma decisão errada, algumas vezes a gente vê, infelizmente até na própria fé, na própria leitura bíblica, muitas vezes acontece, né? Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, de um pastor bem simples, né? Que ele não tinha formação, né? E ele leu um texto errado, e ele saiu fazendo barbaridade dentro da igreja com as mulheres. Lembra disso? Isso ocorreu um certo tempo. E aí ia ver porque ele tinha errado uma palavra lá. Tinha um acento na palavra, ele não lia o acento e dava uma conotação totalmente diferente. Então, a gente pode dizer que ele estava fazendo uma coisa com boa intenção, mas ele estava redondamente enganado, né? Então, a gente precisa ficar esperto. Então, aparentemente, isso deu asas para que pessoas ali na comunidade de Tessalônica tenha colocado coisas, parece que até escreveram cartas em nome de Paulo, tá? Por isso, então, Paulo está aqui, voltando para o texto, né, de Tessalonicenses 2, ele fala que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. E a forma que está escrito aqui na NVI, né, você vai na ARA, ou na Almeida atualizada, ou a revista e corrigida, fala lá, não vos demovais da vossa mente, ou não vos movais facilmente. Ou seja, o conceito é não mudem de entendimento, ou seja, arreda firme, certo? Não arredem o pé, porque você escuta, tem um pastor midiático muito bom, que até colocaram num dos nossos grupos aí, acho que ontem, antes de ontem, né? Bacana, ele faz lá uma live, e ele põe lá 10 pontos que precisam acontecer antes da volta de Jesus. Mas ele faz aqueles 10 pontos baseado numa premissa, que ele entende que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Baseado nisso, então, aquelas coisas precisam acontecer, precisa ter o templo em Israel, né? Várias coisas. Mas, se você não tem esse entendimento do arrebatamento, metade daqueles pontos caem por terra. Tanto eu achei legal, porque chega um momento lá e fala, isso eu estou falando, porque eu acho que se a gente for, mas dado a gente não ir antes, então vamos nos preparar. Pelo menos ele teve, acho que no momento o Espírito deve ter cutucado ele lá e falou, meu, cuidado. E aí ele, não, peraí, dado a gente não ir antes, então vamos nos preparar para a tribulação, né? Então,
São algumas coisas que podem acontecer. Então, se você conhece, e a gente vai tratar desse tema, depois, quando a gente acabar a 2 Tessalonicenses, nós vamos ver as cartas das igrejas de Apocalipse, e depois nós vamos fazer uma breve incursão em Apocalipse. Faz muito tempo que a gente não vê isso. É um tema muito difícil, mas eu acho que nós estamos vivendo tempos que isso é muito importante, até porque está bombando na internet e você escuta de tudo. E eu não quero que a cabeça de vocês fique aí que nem eu, né? Ok? Vamos pelo menos ter uma posição. Se vocês não concordarem com a nossa posição, porque isso é uma coisa que é difícil, não é? Ninguém perde a salvação por causa disso, que você fala, nós vamos antes de Jesus voltar, né? Jesus vai ter um dia lá, embora a palavra fale que Jesus vem com, né, a trombeta, como Paulo falou aqui e tal, tem gente que pode falar, não, mas nós vamos sorrateiramente, de repente, e aí surge e fala, tem Jesus. Deu até uma série no Netflix há um tempo atrás, né? No meio da pandemia, parece que saiu uma série, né, de que Jesus teria voltado, uma pessoa assim que você fala, poxa, que legal. Então, essas coisas. Então ele fala, não se deixe abalar tão facilmente, não se engane. Segura a onda, pega firme, ok? E ele fala aqui, ele fala como? Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ok. Essas três coisas que Paulo coloca aqui, a primeira delas, se você for pegar uma outra Bíblia que não é NVI, você não vai achar lá, quer por profecia, você vai achar por Espírito. Por Espírito. Né? Dá para entender por que colocaram a profecia, porque o Espírito, alguém teve uma visão, então estou colocando duas aqui, né? Você teve lá uma palavra profética, e hoje em dia, né, está cheio disso aí, né? Uma revelação espiritual, e aí então ele fala, cuidado, seja por uma visão desse tipo, por Espírito, seja por palavra, quer por carta, supostamente de mim, pega lá, inclusive, deixa eu pegar minha Bíblia só um minuto. Mesmo didaticamente, falar, vou aqui olhar. Escutei, tem o pastor Zezinho, falou um negócio, num vídeo tão bonito, ele falou umas palavras lá, eu fiquei tão emocionado, até chorei. Mas aí, saí do vídeo, que texto que ele usou mesmo? Ele não usou texto, ele só falou umas palavras bonitas. Ou, ele falou 2 Tessalonicenses, aí eu vou lá em 2 Tessalonicenses, mas aqui não fala nada do que ele falou. Como é que é isso? Né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa fazer, tá bom? Não precisa ser grande entendedor, mas basta falar assim, o cara, ele pregou, ele usou Mateus 24. Jesus falando desses tempos, né? Ok. Mas o que ele falou? Não, Jesus falou que a gente vai... Falou? Lê lá. Tem um momento que Jesus falou, se não fosse... Se eu não aliviasse a mão do sofrimento, ninguém ia resistir. Ou seja, então, aparentemente, nós vamos passar por lá. Alguns estarão, né? Então, esse tipo de coisa que a gente precisa checar para ficar firme. Arreda, segura firme. Peão. Então, ao longo do tempo, a coisa que mais aconteceu, talvez, foi datas da segunda vinda. Tem algumas... Eu não vou citar nomes aqui, né? E nem nomes de religiões ou de seitas, né? Que, ao longo da história, deram várias datas, calcularam lá, né? Pegando lá por Apocalipse, calcule aí, né? E aí, de repente, falaram 1700 e pouco, Jesus vai voltar. Não voltou. 1800 e pouco foram para uma colina, não sei o quê, fizeram... Não voltou. Várias outras datas eu podia falar, mas estou falando em geral. Lembra na virada do milênio? 1999, a gente estava tudo... O que vai acontecer? Virou, ano 2000 entrou, nada. Teve um outro, agora há pouco, 2012, 2016, não lembro. Bom, tudo bem, eu estou falando geral, ok? Então, cuidado. Tem uns vídeos bacanas, né? Entra lá... Vou compartilhar com vocês o que a profeta tal falou, uma visão que ela teve, que Deus falou para ela. Eu acho que Deus fala, tá? Hoje.
Eu não sou um cético, não sou de uma linha que fala que os dons cessaram. Não, eu creio nos dons, mesmo. Mas eu creio no seguinte, os dons são do geral para o pessoal, né? Você encontra na Bíblia a base, o que está lá, o que é geral para todos, e aí de repente Deus usa uma pessoa para chegar para você e falar, bonitão, você precisa perder aqui piso. Eu vou crer na hora, porque eu... certo? Então, esse tipo de coisa. Então, existem profecias que Deus pode usar uma pessoa para uma coisa. Agora, essa pessoa que chega para você, olha, seguinte, está aí na Bíblia tal, mas os mortos não vão ressuscitar, não. Fala, opa, pera um pouco. Deus me falou, e o duro que vem sempre assim, né? Deus me falou que os mortos não vão ressuscitar. Opa, é mesmo? Espera aí eu vou pegar lá e vejo, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, que fala lá, não, vão ressuscitar sim, fica tranquilo, vão ressuscitar. Então, espera aí, será que Deus está com um problema de dupla personalidade? Será que ele mudou de ideia? Não, né? Simplesmente não vem de Deus aquela palavra, né? Então, nós somos chamados a ficar espertos. Bem? Novas interpretações. Nós vamos entrar nessa coisa depois. Não, a Bíblia precisa ser atualizada. Porque não cabe todo mundo aqui, né? Cuidado. Fiquem firmes, essa é a palavra, ok? Vamos em frente. Falei que ia ser rápido esse, estou gastando muito tempo nele, né? E aí eu gosto muito de Efésios 4:14. Dá para ler? Aí a mesma turma de trás, dá para ler? Podemos ler juntos isso aqui? Que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. Amém? É para isso que por isso que a Bíblia não serve. Porque senão você escuta um pastor falar, nós vamos amanhã. Que legal, vou me preparar, largo o emprego, arrumo a mala, certo? Aí vem outro, não vamos, nós não vamos nunca. Sou pós-tribulacionista, pós-milenista. Ou vem outro pastor, muito famoso, alguns muito famosos, e a gente escuta, eles são ótimos, mas eles têm um ponto de vista que eles são amilenistas, por exemplo. Ou seja, que não tem milênio, embora a Bíblia fale do milênio, eles dizem que não. Não, milênio é isso aqui, ou seja, desde que Jesus foi assunto aos céus, até que ele volte, nós estamos vivendo o milênio. Mas aí você vai procurar as coisas que acontecem no milênio e não bate com essa visão. Então, por isso que eu falo, precisa checar as fontes. Amém? Então, façam como os bereanos. Eles eram mais nobres que os tessalonicenses, né? Está lá em Atos 17, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Amém? Que essa seja a sua realidade. Segundo ponto, atenção aos sinais. Versículo 3 fala assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Uau! O que ele está falando aqui? 2 sinais, e a gente vai explorar cada um deles. Ele fala da apostasia e fala do anticristo, né? Que ele está chamando aqui do homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Então, apostasia. É importante a gente falar aqui, né? A gente olha para todos os lados que a gente olha e fala, já tem uma certa apostasia, não é? Existe. O pessoal meio, né? Então, você tem sentido uma certa antipatia crescente com relação a nós, com relação à igreja, né? Como se a nossa simples existência já incomodasse em alguns meios, não é? Então, parece que a nossa função de sal e luz, que é para preservar e restaurar vidas, acaba, de uma certa forma, visto como um incômodo, né? Por exemplo, o politicamente correto é bem contra isso. Fala, não, você não pode falar para uma pessoa o que ela deve fazer. Certo, Cida? Você não pode chegar para as pessoas e falar assim, faz isso, faz aquilo, os caras ficam incomodados. Eu lembro de uma vez a Cida falando de um evento no trabalho dela, né? Então, ou seja, a orientação do mundo não orienta ninguém, não fala para ninguém.
Cada um é feliz do seu jeito. Então, como é que a gente vai ser sal e luz, né? Então, incomoda. Simples fato de estar. Eu me lembro, ainda no tempo que eu estava na ativa como executivo, tinha alguns lugares que a gente ia, foi num happy hour, tudo bem, vamos lá, vou lá. Eu não vou falar, minha religião não permite. E essa é a orientação que eu dou para os jovens, inclusive. Vai lá. Os caras estão lá, estão comemorando, tiveram uma vitória, tiveram um aumento, ganhamos um projeto, vai lá. Tudo bem, ia lá, ficava lá com eles um pouco. De repente, olha que grande heresia, o pastor falando aqui, tomava até uma bebida lá, eu sei que não era pecado diante de Deus, né? Paulo fala, faça as coisas com moderação, né? E depois tomava uma água, ficava um tempo, batia um papo e ia embora. Mas, então normalmente era tudo bem, participava, vai embora, está com medo da esposa, não sei o quê, né? Muitas vezes escutei isso daí, mas me dava gozação e tudo bem, mas eu participava, eu estava lá, não era excluído do grupo. Mas alguns lugares, quando você via assim que o inimigo já estava dominando o clima, o simples fato de entrar é como que azedasse o angu para quem estava ali. E era notório, né? Assim, você sentia na carne. Já sentiu isso alguma vez? É interessante. Aí, lógico, você fica um tempo e depois vaza, né? De repente, Deus, você escuta, aí sim, Deus pode ficar e dizer, não, fica aí que eu quero que você fale com alguém e tal. Aí pode ser. Mas o contrário, a gente não é bem-vindo. Então, esse clima está aumentando. Mas será que é essa apostasia? Ainda, já chegamos no ponto da Bíblia falar? É isso que eu queria abordar com vocês. Então, pegando aqui alguns textos, Mateus. Quando Jesus fala dessas coisas, é um texto simples, mas bem dolorido. Quando perguntaram para Jesus como é que ia acontecer nos últimos tempos, está lá em Mateus 24, está aberto lá, você pode ler, legal. Ele começa como Paulo, né? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, isso está no versículo 4. Depois, pulando para o 9, ele vai falar, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Uau! Aconteceu com os discípulos, né? com os apóstolos. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Aleluia. Né? Então parece que vai acontecer coisa, que a chapa vai esquentar, que nós vamos ser odiados, como Jesus fala aqui, portanto, a coisa vai ainda complicar, né? Mas ele fala, segura a onda, eu venci o mundo, né? Certo? Ok? Então, certamente a gente pode sentir já, notar esse antagonismo começando e está aumentando. No nosso grupo de intercessão, eu sei que alguns irmãos ainda não estão nesse grupo, a gente precisa até providenciar para colocar vocês lá, a gente tem um grupo de intercessão de oração, né? E aí, essa semana, uma irmã colocou um videozinho de um pastor do Haiti, né? Na verdade, ele está em Honduras, né? Não, em Porto Rico, ele está em Porto Rico e ele passou 48 anos no Haiti, e ele diz o que está acontecendo com a cidade de Porto Príncipe, que é a capital, mais ou menos 1 milhão de pessoas tem na capital, né? E as bandas bravas lá se dividiram, ou seja, narcotráfico, óbvio, né? Se dividiram e lotearam o bairro e eles estão falando, vocês têm, não sei de quando é o vídeo, provavelmente já venceu esse prazo, não sei o que aconteceu, ele falou, vocês têm 72 horas para evacuar a cidade, para vazar. Então, as igrejas estão fechadas, escolas, tudo mais, a gente não sabe o que aconteceu. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Não é? Você vai chegar aqui? Não sei. Não é? A partir do momento que o narcotráfico começa a ser o governo, porque ele compra, né? Políticos, Câmara, advogados, você sabe que os narcotraficantes, o PCC, aqui no Brasil, outros, né? Os grupos aqui do Brasil, eles pagam, eles investem na universidade de advogados, por exemplo.
E quando formados, eles vão servir a quem? Né? Então, eles entram pelos poros. Né? Tem muito dinheiro. A gente sabe que o Jesus falou disso, que o Deus desse mundo, quem é? O Mamon. Né? Então, essas coisas vão... Tudo indica que essas coisas vão acontecendo. Mas ainda dá para perceber aqui, né, que Paulo, quando ele menciona, ele fala a apostasia, né? Ele fala com A maiúsculo. E ele fala... Então, uma apostasia a gente já sente, mas provavelmente ainda vai piorar. Né? E aí ele, falando aqui do anticristo, ele fala, este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus. Eu quero voltar, não de Jesus aqui, que não vai adiantar, mas quando a gente pensa em apostasia, existe uma coisa, a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, que a gente pensa sempre no de fora, que nem eu acabei falando tudo que é externo, né? Externo à nossa vida, externo à igreja. Mas o termo aqui, apostasia, está falando justamente de dentro da igreja. Então, guarda isso daí, a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Ou seja, a apostasia está nascendo, e que quando Jesus fala, ele fala justamente daqueles, que muitos, né, que ele fala, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas, parará, parará. Então, esses falsos profetas, quem são? Não é só falando que eu sou Jesus. É falando, não, que esse livro, falar, por exemplo, que esse livro já não é mais digno de autoridade, por exemplo. Né? E tem vários adeptos. Então, essas coisas, tá? Então, essa é a verdadeira apostasia, mas a gente vai voltar nisso um pouco para frente. O anticristo, versículo 4, estou em Tessalonicenses, tá? De novo. Fala, este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, e é objetivo de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, só para a gente, né, tipificar bem aqui, ele fala do homem do pecado, né, o que a gente leu no versículo anterior. Em algumas versões fala o homem da iniquidade, o homem da rebelião. Né? O homem da rebelião, ou seja, sempre contra Deus, tudo que Deus fizer. Ou filho da perdição, filho da destruição, filho da perversidade. Sempre a mesma coisa. Tá? Então, o que ele se opõe? Ele vai se opor, né? Eu entendo assim. Ele vai se opor primeiramente a Deus, porque Satanás é o inimigo de Deus, se opõe a Deus. Ele não bate de frente com Deus, porque ele não tem esse poder, mas ele faz tudo para que os planos de Deus deem errado. E é interessante que fala, né? Está aqui no texto, né? Ele se opõe ao culto a Deus, né? Ele fala aqui, né? Tudo que é objeto de adoração. Então, aí fala, não, então aqui cabe todos os deuses, mas vamos combinar uma coisa? Satanás sabe muito bem qual é o Deus verdadeiro, né? Então, de repente, você tem lá um ídolo. Você tem não quero, né? Fala, você tem um ídolo lá feito de madeira. Eu sei que eu já falei muito disso aí. Eu morei no México, né? Sozinho, não com a família, morei sozinho. E aí você vai para as feiras, tem muitas aquelas coisas, o pessoal dá, inclusive coisa de presente, aquelas estátuas, né? Cópia das esfinges lá das pirâmides e tudo mais. Tem uma pedra preta, é muito bonita até, aliás, né? Eu tive em casa uma vez, como eu morei lá, vai muito em feira, uma vez, achei bonito, comprei. Aí um dia eu estou lá em casa, faz séculos isso já, não era nem pastor ainda, né? Estou lá no escritório, olhei aquele negócio ali, usando como peso para as coisas. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, o que eu estou fazendo com esse negócio aqui? E aquele dia, aquilo foi para o lixo. Aquilo foi para o lixo. Não dei para ninguém, certo? Porque não adianta, eu não vou passar o ídolo, não vou terceirizar a idolatria. Joguei fora aquilo, pelo amor de Deus. Mas, para mim, era só um peso de papel que estava lá, com uma aparência bonita, mas a gente precisa... Né? Então, essas coisas para ele, eu tenho certeza, que fala, mas por que vocês acham que ele só vem em cima dos cristãos? É óbvio. Quem são os seguidores do Deus verdadeiro? Talvez dos judeus, né? Com certeza dos judeus. O resto tem outros deuses. Quer ficar, fica, mas lógico, como ele vai se colocar no lugar de Deus,
ele não vai querer que ninguém cultue nada além dele próprio, né? Então, é isso que o texto diz aqui, né? E no versículo 5, que a gente não vai mostrar, Paulo fala, não se lembram que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava falar dessas coisas? Então, talvez a gente não fale o suficiente dessas coisas. De repente eu estou vendo a carinha de você, puxa, que assunto. Mas é importante você ficar esperto, porque se Jesus voltar, ele não vai pegar você como ladrão, não é? Essa que é a ideia, por isso a gente está aqui investindo tempo nisso. Versículo 6 fala assim, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. O que está detendo, né? Interessante. Paulo não especifica. E existe muita controvérsia com relação a isso, né? Então, por exemplo, aqueles que acham que a gente vai antes da aprovação, a teoria deles é que a igreja é que está detendo. E tem uma certa lógica. A igreja está aqui, a igreja está detendo a vinda do anticristo, né? Mas só que a tese é que quando a igreja for, o Espírito Santo também vai. E o resto das pessoas diz que haverá conversões. Quem vai cuidar da conversão dos judeus, que é o povo a ser alcançado? E outra, fala, então, aqueles que vão passar pela tribulação são os judeus. Mas lembra-se, há pouco tempo a gente viu Paulo falando que o grande mistério que foi provado até para os anjos foi a união dos povos, né? Uma das grandes vitórias de Jesus na cruz foi transformar dos judeus e dos gentios num único povo. Como é que no final dos tempos vai separar de novo? São coisas para pensar. Ok? Então, o que ele está falando? Então, será que é a igreja? Só para completar a ideia, versículo 7 fala, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Interessante, ele fala de uma coisa que detém e ele fala de uma pessoa que o detém, né? Então, o que detém? E aquele que detém? Em última análise, a gente pode dizer que é Deus, certo? Sem querer entrar em muito debate aqui. Ele pode estar usando, por exemplo, anjos. Lembra, a gente viu Daniel 10, algum tempo atrás, que Daniel orou, ficou 8 dias orando, e de repente vem um anjo do Senhor. Ele até desfaleceu de ficar lá, mas ele está conversando, e aí o anjo chega para Daniel e fala, olha, Daniel, assim que você começou a orar, eu recebi a ordem de vir falar com você, mas eu estou há 21 dias lutando com o príncipe da Pérsia. Lembra disso aí? Se você está lá em Daniel 10. Quem é esse príncipe da Pérsia? Né? Não tem? É numa outra esfera. Era uma luta espiritual. Então pode ser que está tendo essa batalha até hoje. E é interessante que o anjo chega para Daniel, em algum momento lá, e ele fala que ele só conseguiu se livrar porque Miguel, né, que é o arcanjo, né, certo? O Miguel o ajudou. Então, existe uma batalha celestial. Será que é aqui que está acontecendo a coisa, que está detendo, esta coisa que está detendo? Mas com certeza eles estão sob a orientação e a ordem de Deus, certo? Então, no final de contas, quem está detendo o anticristo de ser revelado? O próprio Deus. Ok? Então, queria compartilhar uma passagem de Jesus. Ali no dia que ele está no Getsêmani, ali chegam os soldados. Olha que interessante. Lucas 22, 52, 53. Jesus fala assim, então Jesus disse aos chefes e sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e os líderes religiosos que tinham vindo procurar, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês. Ou seja, nesse momento vocês estão autorizados. Esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Ou seja, é mais ou menos assim. Até aquele momento eles foram detidos de encostar em Jesus. Detidos de encostar em Jesus e fazer nada contra ele. Lembra uma vez que eles estavam, foi lá, inclusive em Nazaré. Jesus vai ao templo, e aí quando ele sai do templo, está aquela loucura, queriam apedrejá-lo, queriam empurrar ele do barranco abaixo, de repente ele passa no meio das pessoas e vai embora. Deve ter ficado, cadê o cara? Sumiu. Ou seja, não era a hora. Nesse momento aqui. Então,
Só para mostrar que quem está no controle é Deus. O inimigo não tem controle. E Atos 1:7, ele também, falando com os discípulos de novo falam: quando essas coisas vão acontecer? Quando você vai voltar? E aí ele fala isso que está ali, Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Amém? Então, quem tem autoridade? O Pai. Quem está detendo? O Pai. Amém? Então, vamos descansar nisso, que ele não voltou porque o Pai ainda não quis, Mas chamando a atenção só para esse ponto aqui, A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ok. Então, o que é o ministério? O mistério, até escrevi aqui ministério, coisa, Cabeça da gente. Mistério. O mistério já está em ação. Então, coisas externas a gente já viu. Acho que todos nós estamos sentindo isso aí. Como o que eu mencionei lá no Haiti, essas coisas estão acontecendo. Agora, internamente, o que acontece? E um amigo me mandou essa figura aqui, eu falei: nossa, essa figura é muito significativa, ela fala muitas coisas. Você sabia que ninguém pode destruir o ferro, Mas sua própria ferrugem pode. Dentro da igreja, já existe o mistério da iniquidade funcionando. E você percebe que quando, só dando um exemplo, não vou tão longe, não é o caso e a gente não tem tempo. Quando você questiona isso daqui, o que está acontecendo? Por quê? Jesus sempre fala para a gente ver a base, Quando você vê o cara questionando, fala: pô, quem é esse cara? Você está vendo só a pontinha do iceberg. O que está por baixo? É que o cara quer legalizar, normatizar ou normalizar um procedimento. Alguma coisa que para o mundo está normal, ou para algumas minorias é normal, não é para o mundo, Costuma-se rotular: para o mundo é normal. Para algumas minorias é normal. E alguns dentro da igreja estão querendo normalizar isso. Então, para normalizar isso, precisa tirar daqui alguns textos. Então, o que acontece? Corrosão interna. Há quem diga que no último século e meio, quando começou o liberalismo, o humanismo começou a entrar. E o humanismo entrou na igreja. E entrou também na igreja, não é só na igreja evangélica, entrou primeiramente na igreja católica, de uma forma muito forte. De forma que a igreja católica hoje, não quero entrar, falei que eu não ia dar nomes, mas existem duas correntes, para não falar facções, E elas vêm lutando nos últimos tempos, desde o Conselho Vaticano II, onde o humanismo entrou. Então, a partir do Conselho Vaticano II, o homem é mais importante na legislação da igreja do que Jesus. Então, todas essas coisas que a gente vê ao longo do tempo, você começa a ver uma corrosão interna, porque é cristão, É cristianismo. Quando fala da cristandade, estamos no mesmo barco, E ao longo do tempo isso vai acontecer. Então, humanismo versus cristianismo, o homem no lugar de Cristo. E isso é muito perigoso. Tem um filósofo, que eu não vou lembrar o nome dele, fala que Satanás é um grande humanista. Porque para Satanás está ótimo. Fala: eu enalteço vocês, porque a única coisa que ele não quer é que você enalteça Cristo. Não é? Sem Deus na sua equação, ele está de boa. Ele não vai mais te afrontar, você não vai mais se sentir oprimido, pressionado. Ontem à noite eu fui dormir, eu estava ali, quis dar uma revisada no texto lá, de repente falei: que é isso? Mas foi uma coisa que fazia tempo que eu não sentia. Eu falei: opa, meu amigo, está repreendido em nome de Jesus. Eu estou aqui revisando a mensagem que eu vou dar amanhã e aqui você não tem vez, em nome de Jesus. Se retira. Amém? E aí eu continuei. Então, mas a graça de Deus, graças a Deus a gente pode dizer: Jesus vem. Amém?
No versículo 8 fala assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Amém, amém. Então, quando a apostasia estiver já implantada, ele vem, Deus vai tirar a mão, fala, deixa ele dominar, porque ele vai existir lugar, e muita gente, eu não vou falar muitos de nós aqui, mas muitos cristãos vão aplaudir. Nossa, agora sim. Agora sim. A gente precisa estar esperto. E ele será poderoso, mas não tem qualquer possibilidade de comparação com o poder de Jesus, não é? De Deus. Por isso fala, Jesus matará com o sopro da sua boca. Só com o aliento, né? Fala na Bíblia em espanhol, né? Só o bafo de Jesus, já o cara vai sumir, tá? E aí fala, a vida desse perverso, muito rapidamente aqui, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Por isso ele vai enganar muitos, porque ele vai fazer milagres. Lembra, Moisés no Egito fazia um milagre, os magos lá do faraó faziam também, não é? Então, o inimigo tem essa possibilidade, sempre de simular o que Deus faz, tá? E aí fala, versículo 10, ele fará uso de todas as forças do engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Então, gente, eu não sei qual é a sua realidade. Talvez você goste muito da sua vida, talvez você ache que a sua vida não é boa, mas você não acha que Deus é a resposta. Eu queria convidar você a fazer um teste, né? E convidar Jesus realmente para entrar na sua vida, mas de uma forma diferente. Não é uma regra, não é religiosidade. Eu vou no culto, porque quando eu não vou no culto, eu perco a bênção. Não, não é isso. É muito mais profundo do que isso, não é? É de crer de coração que o que Jesus fez na cruz é importante para você, amém? Aceita isso para você. Então, portanto, rejeitar o amor à verdade, que é Cristo, que poderia salvar, amém? Então, versículo 11 fala assim, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, queridos, todos nós somos convidados a reforçar as nossas crenças em Deus, em Jesus, amém? E eu queria terminar então aqui rapidamente, sei que já estou estourado no tempo, atenção à exortação bíblica. E eu queria deixar 3 exortações que saem do texto, muito rapidamente. Primeiro é, Deus nos escolheu para sermos salvos, ok? Outro ponto que é muito controverso, mas está na palavra, né? Versículo 13 fala assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amém? Paulo tinha falado lá na primeira carta, no capítulo 1, ele falava, sabemos, irmãos amados, que ele nos escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, pelo Espírito e tal. Então, isso acontece com a gente. Nenhum de nós chegou à fé, chegamos a crer, porque nós fizemos um esforço extra, então, com aquele esforço extra, nós conseguimos entender o evangelho. Sempre foi a ação de Deus, certo? Ou não? Sente assim? Isso aconteceu conosco, né? Então, Paulo tinha essa certeza. Então, ele fala aqui, irmãos, relaxa com esse negócio da volta de Jesus, porque Deus, ele escolheu vocês para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e na fé. Amém? Então, o que Efésios 1, 3, 5 fala assim, porque Deus nos escolheu, por isso não só os Tessalonicenses, mas a nós que estamos aqui, se você está aqui, Deus quer te alcançar hoje, né? Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém. Mas eu não creio na predestinação. Uau, você pode falar, predestinação é difícil.
Eu não sei quais foram os critérios, porque Deus fez isso. É justo ou é injusto? Mas a palavra fala que Ele nos escolheu desde a criação do mundo. Então, não é porque eu fui bem comportado, não foi porque eu sou bonito, que não sou, porque eu sou magrinho, que não sou. Eu não sei qual foi o critério, mas se Ele me escolheu, eu só posso agradecer a Deus, amém? Agradecer a Deus. E é isso que Ele fala. Primeira coisa, então, você foi escolhido, descansa no Senhor, né? E Ele o chamou também para que a gente, por meio do Evangelho, logicamente, a fim de tomarem posse da glória do Senhor. Então, é muito importante Ele falar, eu aceitei a Cristo e tudo mais, mas eu vivo acabrunhado. Eu não sei se Ele vem hoje, eu vou me fechar, eu escutei isso mais de uma vez, infelizmente, é muito ruim quando você escuta isso, eu vou ficar quieto aqui no meu cantinho. É a pior coisa que um crente pode falar, né? Vou ficar quieto aqui no meu cantinho. Se você foi chamado para ser sal e luz, você foi chamado para fazer diferença, Jesus morreu por você na cruz. Assuma a sua posição. E a glória dele vai permear a sua vida, amém? É isso que Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses e para nós. Segundo ponto, permaneçam firmes, estamos já quase no final. Permaneçam firmes nas verdades bíblicas. Versículo 15 fala assim, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições. Logicamente não existia Bíblia naquele tempo, certo? Só existia o Antigo Testamento e tal. Então, eles tinham que crer que Paulo estava sendo honesto ali e passando tudo, por isso fala das tradições aqui, né? Que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, não permitam que o medo do desconhecido, eventuais malvadezas que aconteçam à sua volta, te bloqueiem, te faça de novo entrar no teu casulo, né? Nós já ficamos 3 anos no casulo aí, precisamos tomar cuidado para não voltar para ele. Os caras querem que a gente volte. Tem eleição perto, então, perto de eleição é sempre importante ter algum motivo para tirar a gente do ar. Cuidado. Muitas outras ações vão ser tomadas para bloquear a gente. De novo, não permita. Mantenham-se firmes. É isso que a palavra fala, né? Estejam firmes nas promessas do Senhor de nunca abandonar vocês. Amém? E o terceiro e último aqui. Recebam ânimo e força de Deus para seguir fazendo bem. Versículo 16 e 17, o fim, né, do capítulo, ele fala assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Que você possa se sentir fortalecido com a palavra do Senhor. Tudo que está acontecendo no mundo, eu tenho uma tendência, o Enes que pega no meu pé, Carlos está sempre olhando, fazendo, como é que é? Teoria da conspiração, sabe? É uma tendência, né? Eu gosto de ler, eu gosto de saber, eu gosto de ver notícias, juntar pé com, né? Pé com braço, com mão, junto aqui, de repente você escuta uma coisa, isso faz sentido? Não faz sentido? Descarta, e aí você vai entendendo o mundo que a gente está vivendo, né? Quem poderia imaginar que lembra daquele triângulo lá da cadeia alimentar? Lembra daquilo lá? Que nós, boa parte da nossa vida a gente viu aquilo. Aquele negócio nos levou a engordar. Aquele negócio foi feito por lobby político, não teve nenhum médico envolvido em desenhar aquele triângulo lá. Você olha hoje aquela base daquela pirâmide e você se assusta. Tem lá, Kellogg está lá de tudo. Só para dizer, não posso dizer marcas aqui, né? Mas cereais infantis que os americanos gostam, né? Agora está tudo forte, né? Certo? 20, 30 quilos em 20 anos, mais ou menos. E aí você fica sabendo, então, aí você crê piamente, eles são tão bonzinhos, eles querem o meu bem e tal. Gente, o mundo não é assim. O mundo é permeado pelo pecado. Vocês pensam que alguém está preocupado com o bem-estar de vocês? Cuidado, fique esperto. Estou sendo muito honesto. Fique esperto. Deus nos deu cérebro, 2 olhos, 2 ouvidos e um nariz para sentir, não é? E só uma boca para falar. Então, eu estou aqui falando mais do que ouvindo nesse momento, mas eu gosto mais de ouvir e ver do que falar, não é? Então, fiquem espertos. Mas não desanimem. Nada do que a gente está vendo no mundo é para a gente desanimar. Só olhar para qual é o objetivo disso aqui.
Estão falando para eu fazer tal coisa. Qual é o objetivo disso? Estão falando porque eu não posso comer carne por causa do pum da vaca. Qual é o objetivo disso? Qual é o impacto disso? O que está por trás? O que os caras que estão me dizendo isso estão fazendo? Essas coisas que nós somos chamados a ver, a procedência das fontes. Não é? Ok? Mas ele termina assim: deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos quanto em palavras, certo? Então, para podermos continuar repartindo o amor de Deus, reproduzindo o nosso testemunho de fé, onde quer que estejamos. Amém? Eu vou repetir essa palavra porque ela é muito importante, a palavra de Jesus, e eu queria que você lesse junto comigo, e assim a gente encerra e ora. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esta carta de Paulo. Essa carta, uma carta que alguns podem achar pesada, mas ela é muito esclarecedora, Senhor, e é importante a gente saber. Mais uma vez eu digo, Pai, é muito bom saber que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de ânimo, de força, como nós acabamos de ver essa oração de Paulo. E eu faço, Pai, redobro o ânimo dos meus queridos amados aqui, aqueles que nos ouvem em casa também, e nos fortalece o coração, Pai, mas abre os nossos olhos, como o Senhor falou para os discípulos, você vai como uma raposa, coração de ovelha, mas os olhos, os sentidos de uma raposa, possa estar sempre ali, prestando atenção em tudo que acontece à volta, porque os dias são maus, mas nós temos ainda uma missão, Senhor, então nos permite, nos dá ânimo, nos fortalece, nos dá o amor, nos redobra o amor pelo próximo, Pai, para que a gente possa ainda influenciá-los para o bem, que mais pessoas possam te conhecer, Senhor, e aqueles aqui, ó Pai, que ainda não te conhecem, que hoje eles possam te convidar a entrar no coração, Senhor. Permeia cada coração hoje aqui, Senhor, que o sangue de Jesus possa permear cada um, Pai, e o Senhor possa ser rei em todas as vidas, em nome de Jesus, amém.